Pessoal, esse aqui é o vídeo de Ciências da Terra, né? Ele é sobre o assunto que a gente discutiu no nosso último encontro no Meet, no Google Meet. E eu vou retomar algumas coisas que eu discuti lá no Google Meet, porque eu acho que assim fica mais fácil, né? Porque a gente discutiu anteriormente na, na conferência, na videoconferência. E aí talvez fique mais claro algumas coisas que eu vou colocar aqui nesse vídeo, de modo que acho que assim fica melhor. Não esqueçam que vocês vão colocar tudo isso no caderno de Ciências da Terra, né? O encontro lá serviu para tirar algumas dúvidas do que eu vou discutir aqui. Mas o que eu vou discutir aqui vocês vão colocar lá no caderno de Ciências da Terra, bonitinho, para fazer parte do curso de Ciências da Terra. Estávamos falando da formação do Sistema Solar. Bom, para iniciar o assunto, né, como no Google Meet, mostrei para vocês. Na verdade, essa foto foi uma que vocês não viram no Google Meet. Isso é uma foto do telescópio espacial Hubble. Isso é uma nebulosa. Não é qualquer nebulosa, é a nebulosa cabeça de cavalo, né? Em geral, ninguém sabe porque, olhando para a foto, porque que chama cabeça de cavalo, mas como eu mostrei no Meet para vocês, é por causa desta formação aqui, nesse cantinho, né? Que se você se aproxima, você descobre que tem uma aparência de uma peça de jogo de xadrez, um cavalinho, uma cabeça de cavalo, né? Um cavalinho de jogo de xadrez. Bom, mas o que é uma nebulosa? Uma nebulosa nada mais é do que uma nuvem. Nebula, em latim, significa nuvem, né? E uma nebulosa nada mais é que uma nuvem de poeira e gás em suspensão no meio do espaço. Só isso. Aí você, olhando a imagem, você poderia dizer assim, aí tem estrelas na nebulosa? Não. Essas estrelas que você está vendo são estrelas que estão do outro lado da nebulosa, estão atrás dela, né? Dando um zoom na cabeça do cavalo, você percebe, ó, de longe, você não vê as estrelas que estão atrás da nebulosa, porque a nuvem de poeira e gás dificulta a visão dessas estrelas. Mas à medida que você vai dando um zoom, você percebe que lá atrás da cabeça de cavalo, mais lá no fundo, tem estrelas mais distantes, né? E nada mais é do que uma nuvem, não é um cavalo, não é nenhum objeto em estado sólido. Se parece muito com uma nuvem dessas que tem aqui no planeta Terra, só que de tempestade. Só que não é feita de vapor d'água, embora muitas vezes tenha vapor d'água numa nebulosa, né? Ela é feita de poeira, gelo, que são materiais que resultaram da morte de uma estrela. Estrelas morrem, né? A gente vai ver um dia o assunto só sobre estrelas, né? Mas eu vou adiantando a vocês que estrelas morrem, como todas as coisas do universo que nascem, morrem, nascem, crescem e morrem, né? As estrelas também morrem, o Sol também um dia vai morrer, o nosso Sol vai morrer um dia. E estrelas podem ter mortes distintas dependendo do tamanho de uma estrela. Estrelas pequenas podem virar gigantes vermelhas e na primeira momento ter digamos assim, uma primeira morte entre aspas, no qual ela renasce como uma anã branca, só que parte da matéria que compõe a estrela nessa sua primeira morte, digamos assim, é jogada de volta para o espaço. Estrelas fazem fusão nuclear, como eu disse, né, várias vezes, inclusive relembrei isso na nossa reunião no MITS, e estrelas fabricam matérias. Em geral, estrelas fazem fusão, pegam dois átomos mais leves, fundem esses dois átomos de modo que ele se torne um átomo mais pesado, né? Então, estrelas fazem matéria pesada. Quando uma estrela morre, parte dessa matéria que ela fabricou ou que fazia parte dela é jogado para fora da estrela e fica flutuando no vazio do espaço, que é o que forma uma nebulosa. Então, as nebulosas nascem da morte de estrelas. No caso da nebulosa cabeça de cavalo, ela não tem uma forma definida,
porque a estrela da onde ela nasceu, obviamente, ficou longe dela, ela se distanciou dessa estrela, ela não tem força gravitacional ainda para ficar coesa, para se compactar e tomar um formato. Então ela fica toda espalhada e sem forma definida e parece muito com uma nuvem mesmo. Mas nem toda nebulosa é assim. Por exemplo, essa nebulosa Olho de Gato. Olhando para ela, duas coisas chamam a atenção. A primeira delas é a cor, né? Você vê que ela tem cores fortes, azul, vermelho, amarelo, verde. Essas cores indicam qual é o elemento que está ali no gás, na nuvem de gás. Quando gás incandesce por conta de radiação, quando um gás incandesce, ele emite uma cor. Cada gás tem o seu comprimento de onda, a sua cor luminosa que dispara. Lâmpadas fluorescentes, por exemplo, essas que vocês usam já em cozinha, na escola, que é aquelas lâmpadas compridas, aquilo lá é um tubo de vidro cheio de gás dentro, onde uma corrente elétrica passa por dentro desse tubo, vamos dizer assim, então tem elétrons correndo ali por dentro, o gás fica ionizado e esse gás acende, ele brilha. Cada gás tem um brilho numa cor distinta. A da lâmpada fluorescente não é aquela que vocês conhecem, tá? Branco. Aquilo lá que vocês estão vendo é a cor de um pó de fósforo que é colocado em volta do vidro pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro do vidro tem um monte de pozinho branco, que é pó de fósforo, que faz com que a lâmpada fluorescente tenha a cor que ela tem. Certo? Não, vocês vão achar que flúor, por exemplo, quando brilha, fica branco. Não fica. Então, cada gás tem uma cor. O sódio, por exemplo, é amarelo, argônio é verde, hélio neônio é vermelho, vapor d'água, quando está em estado plasmático, ele fica cor de rosa. Então, cada gás tem sua cor. Tá? Então, é daí que vem as cores da nebulosa. E você percebe o seguinte, que essa nebulosa ela tem quase que um formato compactado. É porque ela acabou de nascer. Ela nasceu da morte dessa estrela que está aí no meio da imagem, que é uma anã branca. Tá? Essa estrela que está no centro da imagem morreu. Parte da matéria dela foi jogada para o espaço, né? Parte da matéria que a compunha foi jogada para o espaço e está nascendo aí essa nebulosa. O descobridor dessa nebulosa resolveu dar o simpático nome de olho de gato, embora eu tenha um gato e meu gato, se tivesse um olho vermelho dessa cor, eu matava o gato, que era coisa do diabo. Muito bem. Essa nebulosa Olho de Deus, de novo, chama atenção pelas cores, e vocês podem perceber que ela tem um ponto de partida, assim como a Olho de Gato, daquela anã branca que está ali no meio. Tem duas estrelinhas aqui na imagem, né? Tem uma aqui, tem outra aqui. Aqui gerou o nascimento da nebulosa Olho de Deus, é a central. Ops, desculpa, fui para trás. De novo, vocês têm aí as cores referentes aos gases que compõem a nebulosa. Aqui a nebulosa do Pelicano, que é mais dispersa do que as outras nebulosas, né? E essas estrelas que vocês estão vendo na imagem não fazem parte da nebulosa do Pelicano. A nebulosa do Esquimó, que eu já botei aí o número de catálogo. Todo corpo celeste possui número de catálogo. Vocês estão olhando a nebulosa NGC 2392, né, que recebeu o nome de nebulosa do Esquimó. Nem toda nebulosa ou corpo celeste recebe nome, tá? Dá trabalho dar nome para todas as coisas. Então, todas têm número de catálogo, que é esse número com letras aí que vocês estão vendo. Mas algumas não têm nome. O descobridor não estava com paciência de dar nome. Por exemplo, a nebulosa NGC 6751 não tem nome porque o cara olhou e falou, nebulosa. E pronto, tá aí. Óbvio que é uma nebulosa que nasceu da morte daquela estrela ali central, né? A nebulosa M20, que não tem forma definida, porque é uma nebulosa antiga, já se desprendeu da sua estrela há muito tempo. A nebulosa NGC 1999, que lembra
Horrores, de fato, uma nuvem, igual as nuvens aqui do planeta Terra, né? Vista com o Sol por trás. Na verdade, é a nebulosa com uma estrela lá atrás. Mas para que eu estou falando de nebulosa? Bom, nebulosa, como eu disse, é feita de poeira e gás. E eventualmente tem pedra também, gelo, tem um monte de coisa no meio de uma nebulosa. Bom, nebulosas, portanto, são feitas de matéria. Acontece que vocês verão um dia com o professor de física de vocês que matéria atrai matéria. O que isso significa? Que se eu tenho uma pedrinha, um átomo ou molécula em suspensão numa nebulosa, ele se sentirá atraído gravitacionalmente pela vizinha. E a vizinha vai se sentir atraído por ela. Só que essa vizinha também atrai aquele, que esse atrai aquele, e aquele que atrai esse, e esse atrai aquele. E todo mundo começa um jogo de puxa-puxa fantástico, gravitacional, que tem por regra fazer com que a nebulosa comece um processo de compactação. Ela começa a colapsar, ela começa a se juntar e formar alguma coisa. Na medida que as moléculas vão se juntando, vão formando moléculas maiores, na medida que a poeira vai se juntando, vai formando pedrinhas, essas pedrinhas vão formando gelo e vai formando mais coisas, de modo que a nebulosa começa a entrar em dois processos interessantes gravitacionalmente. Primeiro, começa a, digamos assim, coagular coisas, começa a juntar caroços, ela vai encaroçando, vai começar a surgir a composição de objetos cada vez maiores. Além disso, nesse jogo de puxa-puxa, estica-tica, empurra-empurra, a nebulosa começa a girar, entra num processo de rotação e de achatamento, no qual ela começa a virar uma espécie de disco. Por que ela viraria um disco, Josmar? É um processo gravitacional natural, tá? As galáxias, elas têm uma eclíptica, que é o plano principal de uma galáxia, porque gravitacionalmente a galáxia começa a entrar em rotação, e aí ela começa a se puxar e todo mundo vai parar no mesmo plano de rotação. Os sistemas solares giram em torno do mesmo plano de rotação, ou uma lua quando estoura em volta de um planeta, porque como a gente viu há umas semanas atrás, os anéis de Saturno foram formados por luas que se arrebentaram porque ultrapassaram o limite de Roche. Quando você arrebenta uma lua ou um satélite próximo a um planeta, os restos que formavam essa satélite ficam vagando em torno do planeta e, por atração gravitacional, acabam virando também um disco chato que é um anel. No caso, a nebulosa faz exatamente a mesma coisa. Ela começa a encaroçar, começa a entrar em rotação, começa a se compactar e vai virando um disco. Nesse processo, esse disco começa a encaroçar, digamos assim, né, caroços de vários tamanhos, né? Caroços pequenos, do tamanho de asteroides, caroços maiores, do tamanho de luas, caroços relativamente grandes, do tamanho de planetas, e no meio, que é onde está a maior concentração de matéria, surge um mega caroço, esse é o caroço, que é o que a gente chama de protoestrela. Protoestrela, tá? Que é aquilo que há de ser uma estrela. Uma estrela só nasce quando ela começa a fazer fusão nuclear, ou seja, quando ela pega dois átomos quaisquer e os esmigalha ao ponto de eles virarem um único átomo. Na prática não é bem isso que acontece, mas vamos considerar que é isso, tá? De um jeito bem simplificado, é isso que uma estrela faz. Pega dois átomos, junta os dois sob pressão até virar um átomo só. Isso é a fusão nuclear. Então, antes de uma estrela começar a fazer fusão nuclear, ela é uma protoestrela, ainda não realizou a sua fusão nuclear, mas ela está quase lá. O que faz uma estrela nascer? Matéria. Na medida em que uma estrela começa a juntar muita matéria, ela começa a ganhar força gravitacional, a gravidade dela vai aumentando fantasticamente, a um ponto que ela começa a esmigalhar a própria matéria que faz com que ela tenha toda essa gravidade.
nesse aumento descomunal de gravidade, à medida que ela vai ganhando matéria, ela começa a se aproximar do momento em que ela vai realizar fusão nuclear. Por exemplo, Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar, se ele tivesse acumulado mais ou menos 5 a 9 vezes, eu não lembro com exatidão, a massa que ele possui, provavelmente ele poderia vir a ser uma estrela, né? Aí nós teríamos, como eu disse no Meet lá na nossa reunião, nós teríamos 2 estrelas no nosso sistema solar. Lembrem-se que uns vídeos atrás, quando eu falei de Alpha Centauri, o sistema Centauri é um sistema que tem mais de uma estrela. Lá você tem a Alpha Centauri A, a Alpha Centauri B, e elas ficam brincando de cirandinha, né? E ainda tem uma terceira estrela, uma anã vermelha, que é Próxima Centauri, que fica girando em torno dessas outras duas. Tá? Um sistema trinário. Se Júpiter tivesse virado uma estrela, nosso sistema solar seria um sistema binário. Certo? Seguindo aqui, no momento em que uma estrela inicia o seu processo de fusão nuclear, uma coisa fantástica acontece. No ato em que ela inicia a fusão nuclear, surge o que a gente chama de vento solar. A primeira emissão do vento solar, que é uma emissão de partículas carregadas que parte da estrela e varre todo o sistema solar, na hora que isso acontece, o primeiro, digamos assim, vento que surge da estrela recebe o carinhoso apelido em astronomia de o suspiro, o primeiro suspiro de uma estrela. Então, no ato da estrela suspirar, que não é meio suspiro de respiração, mas ela expulsa, com o primeiro pulso de energia dela, ela expulsa toda e qualquer matéria minúscula que ainda vaga em torno da estrela. Então, de modo que quando a estrela nasce, ela limpa a casa, ela varre o seu sistema solar, tirando toda a poeira e grãos insignificantes que estavam circundando o sistema solar, de modo que só vai ficar no lugar aquilo que o vento solar não tem capacidade de tirar do lugar, que são os planetas, os satélites. Todo o restante conseguiu criar tamanho suficiente para se tornar um sistema solar. Então é assim que um sistema solar nasce. Feito isso, então você pode entender que é o seguinte: uma estrela morre, da morte de uma estrela nasce uma nebulosa. A nebulosa, ela, por atração gravitacional, ela se compacta, entra num processo de rotação. Dessa rotação surgem encaroçamentos, né, de matéria, de modo que surge uma protoestrela, ou seja, uma nova estrela se forma e novos planetas em volta desta estrela. Um dia, essa estrela que estamos vendo aqui, que no caso é o nosso próprio sistema solar, que é o Sol, né? O Sol morre e a matéria da qual foi usada para fazer o nosso sistema solar vai se tornar uma nebulosa que fará parte de um outro sistema solar. É mais ou menos numa escala cósmica o que acontece aqui na Terra. Aqui na Terra você nasce, você cresce, para crescer você come outros seres vivos, independente se são animais ou vegetais, e alguns elementos minerais que você também come, como sal, água, enfim. Isso faz parte da sua constituição de crescimento, ou seja, você agrega ao seu corpo e algum dia você vai morrer e você vai devolver ao planeta Terra a matéria que você pegou emprestado. As estrelas e os sistemas solares fazem quase a mesma coisa. Uma estrela morre, devolve matéria para o universo faz disso uma nova estrela que um dia morre e devolve a matéria a qual ela trabalhou fazendo fusão nuclear ao longo da vida dela, certo? Por que fez isso? Também não sei. E é isso. E aí, quando o Sol nasceu, a Terra, obviamente, ainda não estava pronta, não existia ainda um planeta Terra como nós o conhecemos. O planeta Terra teve todo um processo de formação histórico, mesmo depois que o Sol havia nascido. Quando o Sol nasceu, a Terra não era mais do que uma bola de magma derretido, sem oceano e quase sem atmosfera.
Então, não é no nascimento do nosso sistema solar que você tem a Terra como você a conhece, certo? A Terra sofreu um imenso processo de formação durante milhões de anos, né? Mas não pense com isso que a Terra levou milhões de anos para chegar onde ela está e beleza, acabou. Não, a Terra continua no seu processo de formação. A Terra se mexe, a Terra muda todo santo dia e sempre fez isso durante toda a sua existência, ok? E é isso, por enquanto, de ciências da Terra é o que temos.